Saudações a todos. Hoje começaremos aqui um novo assunto no canal, que é o assunto noologia platônica. Noologia e ontologia, dentro da perspectiva platônica, podem ser ditos a mesma coisa, visto que os platônicos partem daquela premissa parmenidiana de que todo ser é inteligível. Por causa disso, o ser total ou ser principial, ele é inteligível e totalmente inteligível. Razão pela qual deve haver um intelecto que o intelige. Por duas razões, esse intelecto sempre o intelige. Primeira razão, pois ambos estão na eternidade. Não há sucessão temporal aqui. Portanto, o intelecto sempre intelige o ser. Não há um momento onde o ser não é inteligido pelo intelecto. Segunda razão, o intelecto é caracterizado pelo ato de inteligir, pela ação de inteligir. Se ele não inteligir, ele não é intelecto. Se ele tiver poder para inteligir e não o fizer, não é intelecto. Uma vez que o intelecto, sendo caracterizado por sua ação e tendo o poder de fazê-lo, deve necessariamente fazê-lo. Então, o ser sempre é inteligido. O intelecto sempre intelige o ser. E o ato de intelecção também constituirá ali um terceiro nessa relação, de maneira com que o ser, o intelecto e o ato de intelecção sejam considerados quase que uma coisa só, uma vez que um não existe sem o outro. Por isso, fala-se na tradição platônica sobre a tríplice imanência de ser, vida e intelecto, sendo a vida comparada aqui com o ato de intelecção ou com a moção ali que o intelecto causa no ser, enquanto este o intelige, e o ser causa no intelecto enquanto este o ilumina. Então a vida seria ali um intermediário entre o ser e o intelecto. Por essa premissa, por esse princípio tão basilar da filosofia platônica, nós podemos aqui fazer uma equiparação, na verdade, traçar uma identidade entre o ser e o intelecto e entre a ontologia e a noologia. Eu falo noologia aqui porque eu pretendo dar ali uma perspectiva mais investigativa do intelecto do que do ser. Mas, no final das contas, significa a mesma coisa. O texto fundacional para essa área na tradição platônica é o Sofista, de Platão. O Sofista ele será notável por criticar ali as teses parmenidianas. Mais especificamente, ele vai criticar a identidade entre o não ser e o nada, ocasionada ali pela essa tese de monista, de que o ser abarcaria ele tudo. Também ele criticará a imobilidade do ser, afirmando um ser vivente, afirmando um ser móvel e imóvel, ou além da mobilidade e da imobilidade, pode ser entendido assim também, mas acaba que é de alguma forma vivente, o que já contraria ali a imobilidade parmenidiana, seria uma rejeição da mobilidade. Então, ou você admite as duas categorias, ou você não admite nenhuma, e definirá ali o que o Platão entende por existência, com base tanto nessas críticas quanto com o desenvolvimento ali do diálogo. É interessante que ele faz essa prova de uma maneira lógica. Ele pega o ser e ele opõe ao nada, concordando com Parmênides. Realmente, ser é oposto ao nada. No entanto, o não ser, ele não é o nada, pois existem coisas, existem, vamos chamar aqui de entes, que não são ser. Não são entes de verdade, são categorias da essência, que não são ser. Então, ele vai elencar, por exemplo, estabilidade e movimento, estabilidade e moção. Só que ele vai estabelecer um princípio.
a todas as formas elas interparticipam. No entanto, as formas que são contrárias não participam em seu contrário, participam em todas as outras, mas não em seu contrário, né? Então, quando eu digo que as formas interparticipam, eu estou falando que o ser participa no movimento, e o movimento participa no ser, o ser participa na estabilidade, a estabilidade participa no ser, o ser participa no mesmo, né? E o mesmo participa do ser, o ser participa no outro e o outro participa no ser. No entanto, o outro não participa no mesmo e a moção não participa na estabilidade. Nesse joguinho, Platão pega e fala: ora, o ser não pode ser idêntico à estabilidade, não pode ser idêntico à moção. Por quê? Porque se o ser for idêntico à moção e a estabilidade participa no ser, logo a estabilidade participa também na moção. Isso é impossível, de acordo com a nossa premissa. Logo, eles precisam ser outros que não ser. Nisso, o Platão diz que há coisas que não são ser, portanto, ele afirma ali um não ser e uma pluralidade categorial não afirmada antes por Parmênides. O não ser, por essa razão, também será chamado de diferença. Essa tese que a gente acabou de expor aqui, né, de interparticipação ali dessas ideias, e ideias aqui é um termo genérico, pois dentro da própria filosofia platônica, as ideias, né, plasmadas pelo demiurgo do paradigma não são essas mesmas ideias. Porque na perspectiva platônica, o próprio paradigma do demiurgo participaria em todas essas ideias aqui, em toda essa comunidade ideal. Tá? Então, e essas ideias plasmadas por ele seriam ideias parciais, que não teriam nada a ver com isso. Então, o uso do termo ideia aqui é genérico. Tá? É genérico. Existem diversos tipos ali, né, de ideias dentro da filosofia platônica e principalmente da tradição platônica, que é uma tradição riquíssima, né? Então tome esse termo aqui, ideia, como genérico, né? Essa tese ela se chama tese da comunhão ideal, ou tese da comunidade das ideias, ou da comunhão das ideias, e até mesmo às vezes traduzido ali erroneamente, né, como comunhão formal, comunidade das formas, né? Todos esses termos podem ser aplicados ali para essa tese. E é interessante notar que estas ideias que eu falei aqui são categorias essenciais das essências. Toda essência tem essas categorias, né? Não sendo nenhuma dessas categorias a própria essência, mas sendo categorias de uma essência que não a são, né? Mas que elas, dentro da essência, retraídas pela essência, né? Retraídas na essência, são manifestadas ali em toda a essência e em identidade. Né? Razão pela qual nenhuma dessas ideias formaria ali um gênero de todas as outras ideias. Porque se ela o fizesse, ela destruiria essa comunhão ideal, nessa interparticipação, todo esse esqueminha que a gente traçou aqui. Essa objeção quem faz é o Plotino. E ela encontra resistência, né, no Próculo e no Siriano, mas eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque senão estenderia demais o vídeo, eu poderia perder aqui o fio da meada, né? Agora, essas categorias elas podem ser resumidas naquele esquema ali de tríplice imanência que eu falei para vocês, né? O ser, vida e intelecto.
Vida é aquilo que move a si mesmo. Vivo é aquilo que move a si mesmo, né? Que tem moção, que tem uma moção ali inerente. Então, vida é movimento, sabe? Ah, qual o movimento que você vai ter ali entre o ser e o intelecto, né? Você vai ter o ser sempre sendo movido pelo intelecto, ou seja, sempre sendo inteligido, e o intelecto sempre iluminando, e o ser sempre iluminando o intelecto, né? Sempre recebendo o intelecto, impartando ali aquilo que o intelecto busca, sendo receptivo dele, né? Essa troca é o que a gente vai chamar de vida, sabe? E é interessante notar que o ser, ele tanto participa da moção, porque ele é movido pelo intelecto, quanto da imobilidade, porque o intelecto, ele sempre vai inteligir o ser, que ambos estão na eternidade, né? Então essa intelecção, esse movimento é sempre eterno. Nesse sentido, ele é imóvel, ele é estável, ele não muda, porque ele está sempre sendo inteligido, tá? E isso, inclusive, caracteriza a eternidade. Entende? Essa moção sempre eterna, né? Eterna, na verdade, né? É o que caracteriza a eternidade, propriamente dita. Apesar de que tem ali suas nuances, né? De que a eternidade é meio que o locus do ser e não o ser mesmo. Não vou entrar nesse aspecto aqui, porque já ia entrar em uma ontologia neoplatônica já um pouco avançada. Não é meu objetivo aqui, né? Então a vida tem a ver com essas duas categorias, né? Você tem, obviamente, a categoria do ser, né? Você vai ter a categoria da diferença, porque a essência só pode existir com a diferença, com a primeira diferenciação. Então, da do, da fonte de todas as coisas, né, ocorre um transbordar, né? O que é o transbordar? O uno é o seguinte: o uno ele tem dois nomes. Um é um adjetivo, né? Os dois são adjetivos, na verdade, né? Mas o primeiro ali é apeiron, o apiron, né? Que é ilimitado, ele é ilimitado, ele é infinito. É uma característica dele, nada o limita. Entende? Ele não admite nenhuma limitação nele mesmo, sabe? E ele vai ter um poder, que é o limite, o poder de limitar, poder de se velar, por assim dizer, de se retirar, né? E meio que se contrair para dar espaço para outro. Só que isso não elimina a infinitude dele, não. Isso só cria ali um nível inferior relativo, sabe? Ele se vela, mas não se vela de fato, não se vela realmente, sabe? Ele se vela em um nível que está abaixo da realidade, assim dizer, né? Então, nesse sentido, tudo é uno mesmo, entendeu? O uno, a realidade, o nível da mais alto de realidade é tudo uno mesmo, não tem distinção nada não, sabe? Mas esse velar aí do uno, né, que eu falei, vai ser o que caracteriza o transbordar. Por quê? Porque o uno ele age através do seu poder de limite, entendeu? Então ele limita a si mesmo, ele estabelece uma barreira, né? Só que ele não pode ser contido. Então o que acontece? Ele transborda, ele emana dentro dele mesmo, não emana para fora dele mesmo não. A gente está falando aqui no nível relativo já, não no nível absoluto. No nível absoluto isso nunca aconteceu. Tá? Isso aí existe enquanto possibilidade do poder dele de limitar. Não existe realmente lá não. Toda essa cadeia de emanações são o quê? Uma possibilidade no que é verdadeiramente real. Tá? Nem real é lá. Então, o que acontece? Um transborda, há uma borda para ser transbordada, que o limita, esse é o limite.
né? O transbordar, ele é o quê? É o ilimitado. Esse ato de transbordar é o ilimitado. Tá? Só que, o que acontece? Aquilo que transbordou deseja voltar à sua fonte. Né? Esse voltar à fonte é uma nova ação do limite naquilo que transbordou, de maneira a impartar a ele, né, um desejo à unidade, uma vocação à unidade. Tá? Só que ele já é velado, ele já é finito, ele já saiu de sua fonte, que é infinita. Já aconteceu o processo de velamento, ele não pode voltar para a fonte dele, que é infinita. Isso é impossível. Então o que ele faz? Ele volta para si mesmo. Né? Ele volta para si mesmo. E esse voltar para si mesmo caracteriza o intelecto. Né? Esse voltar do intelecto para si mesmo é a primeira reificação, aí tem o ser, né, que é reificado por esse intelecto. Não que o intelecto gere o ser e o ser não gere o intelecto, não existe. Um gera o outro, ou nenhum gera nenhum. Porque na realidade eles são a mesma coisa. Tá? Daria até para aplicar o nome aqui ao autógenes, ou até mesmo autópator, mas não, sempre vai ser um nome assim, mais alegórico, sabe? Então, vai haver esse retorno do intelecto a si mesmo, né? E aí vai nascer a primeira essência. Então, você já pode entender aqui o quê? Que essa primeira essência, ela já é uma diferenciação. Ela é fruto da diferenciação entre a fonte e o procedido, né? Então já tem diferença aqui. Então, nesse esquema do ser, vida e intelecto, todas as vezes que eu falo nele, assim, você já pode pensar na categoria de diferença ali inclusa, entendeu? Os outros dois, né, são um e outro. Aqui é fácil, né, de você ver essas duas categorias, né? Porque você tem três ali. Você tem uma tríplice imanência. Mas de uma maneira mais didática, você tem dois elementos ali, o ser e o intelecto, o objeto e o sujeito. Tá? Você já tem uma dualidade. Se você tem dualidade, você tem o quê? Um e outro, né? Ou mesmo e outro. Então, você vai ter todas as categorias da essência expressas, né, nesse esquema de ser, vida e intelecto, nessa tríplice imanência. Né? Posteriormente, a gente vai estudar, né, espero, né, as emanações dessa essência, né, porque ela se desdobra em três mônadas, né? Que ela já é uma mônada, então ela se desdobra em mais duas. Ela já é a mônada do ser em si mesmo. Então ela vai se dobrar na mônada do ser da vida inteligível, né? E do intelecto inteligível. Depois ele se desdobra em tríades e depois em hebdômadas, né? Aí você tem a mônada separativa, que é o que? É o Saturno, em seu aspecto castrativo, e é aquela cinta de Reia. Se eu não me engano, é Reia ou Hecate, alguma dessas deusas aí, ou Artemis, não me lembro. Acho que é de Reia, aquela cinta de Reia. Que é o que? É o véu que separa o mundo das ideias do mundo da geração, do vir a ser, né? O mundo do ser do mundo do devir. Tá? E aí você vai ter ali todo o esquema de processão das almas através do Logos e tal, até chegar no corpo. Né? Isso aí. Vocês têm uma palhinha disso naquele vídeo de valentinianismo que eu fiz. Porque é a mesma coisa. Tem ali sua diferença, mas é muito parecido. Nesse aspecto de véu entre o pleroma e o quenoma, ou véu entre o mundo do ser e o mundo do dever, né? Mas bom, eu vou ficando aqui. Eu espero que eu tenha elucidado para vocês um pouco dessa questão.
Eu botei ela para votação um tempo atrás aí, teve gente que queria, eu falei, fazer um vídeo disso. É uma coisa complicada, mas assim, vale o estudo, né? Tudo que eu falei aqui tá contido, né? No Sofista, no Fílebo e tem coisa do Timeu também que eu falei, mas é mais assim, marginal. Parmênides também. Mas é mais no Sofista, né? E no Fílebo e também nas Enedas do Plotino e nos elementos de teologia do Próculo, tá? Não acho que não vai ter nada teologia platônica também, mas acho que não vai ter nada aqui que eu falei que foge dessas obras aí, entendeu? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou indo. Tchau, tchau.